Mulher pode tudo. Oferecimento: Café Cartola, Nossa Casa, Itatripas, Vinícola Góis, Tech Prints. Olá! Oi! Sejam bem-vindos a mais um Mulher Pode Tudo! Olha só, episódio qual? 4, gente. Gente, episódio 4. Tá sendo muito sucesso. Olha, tá show. Gente, hoje, pra variar, mais uma convidada especial, porque igual a gente sempre fala, aqui só tem convidado especial. Exatamente. Ó, hoje, a pessoa que a gente vai entrevistar, gente, ela é demais. Essas mulheres podem tudo mesmo, né? Fala a verdade. Olha, uma melhor que a outra, gente, que vem aqui no programa. Sim, com certeza. Não é verdade? Olha Escuta, só. Presta atenção aqui, ó. Ó, olha isso. Ela é graduada em Direito, é consteladora familiar, formada pela Anacof, Goiás. Signo de Virgem, teremos 3 virginianas aqui, gente. Muito sucesso. Porque eu também sou virginiana e ela Sim. também. É esposa do Otávio, mãe do Murilo e do Arthur e pet mãe do Doguinho. Estamos falando de Silmara Meira. Que Seja show! muito bem-vinda ao nosso podcast Mulher Pode Tudo. E eu já estou aqui com a minha cabeça fervendo, que eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. Sobre constelação. Sim. Bem-vinda, que legal ter você aqui com a gente. Obrigada, super feliz. meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada. E amei o nome desse podcast, porque mulher pode tudo, gente. Uau, adorei. Não tem nenhuma diferença. Mulher pode tudo. Exato. Só colocar isso no coração, na cabeça E seguir, vamos né? embora. Verdade, você é das nossas. Não, fala um pouquinho pra gente. Então, você, como que é isso? Você era formada em Direito e aí, do nada, resolveu trabalhar com constelação? Não, foi uma jornada. Eu me formei em Direito, atuei 1 ano só e logo fui trabalhar numa das grandes ONGs aí do país e fiquei lá por 22 anos. Trabalhando com comunicação e marketing, com outra área. Só que no meio do caminho, eu comecei a estudar as constelações familiares. Eu conheci constelação familiar em 2004. E de lá para cá, eu não larguei mais. No começo, eu falava que constelação era algo mágico, que ajudava a vida das pessoas. E aí, claro que eu fui estudar, eu fui entender o que é que tem por trás das constelações, por que realmente funciona, quando não funciona, enfim. E aí, eu fui me aprofundar. Sensacional. E aí que eu fiz uma transição de carreira. Por isso que mulher pode tudo, de fato. A gente precisa ter um sonho, acreditar, se dedicar e mudar. Então, em 2017, eu pedi demissão desse empregão de 22 anos e me formei como consteladora lá no Anacof de Goiás, que é um núcleo de atendimento e formação aos consteladores familiares, e passei a atender integralmente. Olha, que E por que sensacional. você escolheu lá em Goiás? Aqui em São Paulo não tinha? Você é daqui? Você estava lá? Como é que é? Primeiro eu tenho família em Goiás. Ah, e aí tá. o que aconteceu? Na época que eu fui fazer a minha formação, a gente estava no meio da pandemia. E muitas escolas, tem escolas muito boas em São Paulo, Brasil inteiro, mas muitas escolas estavam fazendo online. Entendi. E eu queria o presencial. Eu adoro online funciona, eu atendo muitos clientes online no Brasil, no exterior, onde quer que seja. Só que para aquele momento de formação, eu queria o presencial. Entendi. Eu queria estar com o professor. Então, eu coloquei 3 formações na mesa e chequei o que tinha em cada uma delas. E o Anacof, além dele estar fazendo, o primeiro requisito, ele estava fazendo online. Falei, para lá que eu vou. Os professores são 2 médicos. Eu falei, opa, virginiana, advogada, eu preciso de 2 pés no chão. Show. Claro que a gente tem todo um lado fenomenológico no trabalho das constelações, mas a gente tem um lado de estudos que já está comprovado, que é a psicologia freudiana e junguiana. Então, eu precisava de alguém com ciência por trás, que é o Dr. Zé Miguel e a doutora Vânia, que aí, por um acaso do destino maravilhoso, são meus primos. Olha! A doutora Vânia é minha prima. Então, eu acabei... E ela foi formada pelo próprio Bert Hellinger durante mais de 15 anos da vida deles. Quando eles conheceram Bert Hellinger, eles passaram a acompanhar ele em vários países. Como eles eram médicos... Calma, quem é essa pessoa? Desculpa. O Bert Hellinger é o criador das constelações familiares. Ah, Vou não contar sabia. dele.
Olha, é um alemão que viveu até pouco tempo, até 2019, e faleceu com 94 anos. Gente, me lembra. Gente, vamos colocar na descrição desse vídeo todos esses nomes. Show. As redes sociais, Instagram dos primos, dela, desse Humberto. Bert Hellinger. Bert Hellinger. É um alemão. Alemão. Queridíssimo, que se dedicou a estudar os relacionamentos humanos e como fazer para a gente fluir melhor na vida. Entendi. Agora, eu quero entender o seguinte. Quando que a pessoa te procura para fazer a constelação? Geralmente, quando a pessoa tem um atrito em família, porque fala constelação familiar, né? Então, a pessoa tem um atrito, sei lá, no casamento, na família, como que é? Normalmente é assim, primeiro uma amiga foi e viu que funcionou e aí ela fala, olha, vai que vai funcionar. Depois, normalmente é isso. Mas é claro que a pessoa pode ser impactada pelo Instagram, por esse podcast, por vários canais. Sim. Mas a questão principal é quando a pessoa percebe lá dentro que tem algo na vida dela, por exemplo, que se repete. Então, ou ela não consegue ficar no emprego, ou ela não fica num relacionamento. Tipo gerações, vai repetindo? Na geração dela. Mas Sim. ela pode observar que em gerações passadas isso acontece. Aí é um prato cheio para uma constelação. Porque a gente trabalha com os padrões de repetição da nossa família. Então, de forma consciente, você já tentou resolver o problema, mas você não consegue. Então, tem algo lá na nossa mente subconsciente, no inconsciente familiar, que me faz, por amor aos meus antepassados, honrar o destino deles, muitas vezes copiando. Então, exemplo, tá? Se para uma avó não foi possível ficar casada porque ela perdeu o noivo cedo, ela perdeu o marido, qualquer coisa assim, só de falar já arrepia. Só de me conectar com essas histórias de família, elas são muito fortes, ainda que uma história hipotética, tá? Elas são muito fortes. Então, quando eu percebo que eu estou repetindo alguém da minha família, isso é um prato cheio para uma constelação. Ou quando Você se vê, você fala, gente, eu tô igual a minha Tô avó. igualzinha a minha avó. Tô fazendo igualzinha a minha minha mãe avó. fazia isso, tipo minha assim. mãe fazia isso. A minha mãe nunca teve sucesso profissional. Entendi. Porque ela resolveu, sei lá, cuidar dos filhos e não olhou para a carreira e se frustrou com isso. E aí eu carrego as dores dela. Ou ainda, um avô que morreu muito cedo e foi excluído da família. E aí eu carrego as dores dele, entende? Uau. Então, sem perceber, a gente acaba repetindo os destinos difíceis dos nossos ancestrais. E a constelação familiar está a serviço de mostrar isso. Porque muitas vezes você não tem consciência disso. Você está só seguindo a vida. E quando você vê, você sai do emprego toda hora. Quando você vê, o marido briga toda hora. Quando você vê, é um filho com um destino difícil. Isso tem a ver com você aceitar seus pais, sua família, tudo? Não. Você falou o ponto fundamental. Cris, quando a gente aceita pai e mãe do jeitinho que eles são, da forma que eles puderam e tiveram condições de trazer a nossa vida ou de nos criar, sem esperar mais nada em troca, a gente assume uma outra postura e, de largada, a gente já rompe um pouco com os padrões. Porque aí a gente olha para eles com respeito a eles, a história deles, a como eles puderam e deram conta de nos criar, e a gente fala, ok, daqui para frente eu posso fazer diferente. E aí eu viro para minha vida, entendeu? Entendi. Aí eu sigo adiante. Nossa. Aí eu começo a desemaranhar, né? Eu começo a soltar. E eu passo a honrar minha família só pelo amor. E não pela dor mais, entende? O que acontece, a nossa vida, ela acaba vamos falar, descarrilando do trilho do trem. Quando eu olho para trás, eu olho para o meu pai e para minha mãe e eu julgo eles. E eu acho que eles não foram suficientes. Eu acho que eu faria diferente. Eu acho que eles não fazem certo, entende? Mas e como que a pessoa tem certeza que aceitou o pai e a mãe? Como que eu sei? Tipo, não, eu aceitei meu pai e minha mãe. Tá tranquilo comigo, entendeu? Como que eu sei disso? Quando a gente... Isso é ótimo. Essa pergunta é ótima. Quando eu sei que eu parei de julgar esse pai e essa mãe, que lá dentro eu olho para eles e falo, é isso aí. Foi como foi. Foi do jeito Era que pra foi. ser. Eu não espero mais nada deles. E deles eu só tomo a força. Eu só sigo adiante, porque aí eu me viro para frente. Quando eu estou olhando para pai e mãe ainda pedindo, julgando, e aí tem os exemplos mais simples e os exemplos mais cabeludos, né? Vamos no mais simples, né? Chega sua mãe lá com uma roupa, você fala, mãe, você está usando essa roupa de novo? Por que você se veste assim?
Deixa sua mãe ser. Nossa, coisa boba, Deixa né? sua Que você mãe nem ser só imagina, ela. né? É. Coisas que você nem imagina, né? Ou as coisas mais graves, né? Você se separou do meu pai. Aí eu tipo, te jogar na culpo. cara, essas É, coisas. você nem precisa falar, tá? Às vezes a gente não precisa nem falar isso. É só aqui, ó. Só o olhar, né? O problema é aqui. O problema é o que a gente sente lá dentro. É o nosso julgamento mais profundo. Porque às vezes eu recebo uns clientes que eu pergunto, e aí, como é a sua relação com seu pai e sua mãe? Ah, é ótima. Meu pai é ótimo. Só que... Viu, né? Meu pai é ótimo. Só que ele faz tudo errado. Ah, então, quer dizer, né? Ótimo, só que não, né? Ah, então Ele quer faz dizer, tudo você errado. meio que julga, né, o seu pai. Exato. E aí, isso aí você puxa pra você, essa coisa negativa, se você... Entendeu? Não, não é que você puxa Por pra exemplo, você. aí, desculpa até te cortar, mas e, Imagina. vamos falar, a pessoa tem um pai bandido. Isso. Ai, Cris, tá fazendo perguntas ótimas. É isso aí. Gente, com vocês a Cris e a Silma. Não, eu tô amando essa. Não, Pode agora continuar. fala tudo, porque eu tô fazendo minha constelação aqui. Não, gente, eu não tenho pai bandido. Mas assim, eu fiquei em dúvida. Mas eu porque acho um como assim? pouco bandido. Não, meu paizinho Assim, era só muito um amado. pouquinho. Não tenho mais meu paizinho aqui na Terra. Ai, mas o meu também meu paizinho não. era muito amado, muito querido, muito honesto, muito tudo. Era Ai, exemplo. é. Então não é o meu caso. É tão mas eu bom. fiquei em dúvida. É, não, essa pergunta é ótima, né? É. Tá, isso Posso- meu pai... Pode. Só um segundo, posso filmar? O quê? Ela só falando essa agora, porque a gente já vai soltar já. Pode, porque claro. faz a pergunta de novo. Qual que Seu era? pai, você falou do pai. E Do quem tem pai E quem- bandido? por exemplo, você está falando aí de aceitar os pais, né? E, de repente, quem tem um pai bandido, um pai que fez alguma coisa muito Isso. errada, como que funciona? Pois é. O que acontece? É fácil aceitar um pai que foi bonzinho, que foi queridinho, né? Que a gente fala, ah, então, Silmar, isso é fácil. Agora, você não sabe quem foi meu pai. Meu Putz. pai foi um pai perigoso. É um trauma, um né? pai abusador. Isso é um baita trauma. É claro que isso tem que ser cuidado, é claro que isso tem que ser olhado por todas as esferas competentes, tá? Psicologia, psiquiatria, medicamentos. A gente não tá, a constelação, ela não compete com essas outras metodologias e Parte de terapias. medicina. Ela é integrativa, ela integra uma forma de cura. Então, vamos supor, Então, você se você atendeu... tem- Te cortei de novo. Imagina. Você atendeu um paciente, e aí... quer dizer, um cliente, Um não sei cliente, como que é. você chama. E aí você viu esse trauma, você indica ele pro psicólogo? Dependendo do caso, indico. Ah, Dependendo do entendi. caso, indico para um tratamento mais profundo. Profissional. Mas, via de regra, acontece muito o inverso. A pessoa vem porque ela já está em tratamento terapêutico com um psicólogo e aí alguém indica, olha, vai fazer uma constelação? Porque chegou num ponto aqui do nosso tratamento que talvez você esteja num looping. Talvez você esteja patinando na mesma questão. Olha Então, isso. vai lá na constelação, que a constelação... aí já vou aproveitar para explicar o que é a constelação e Tá. volto para responder, tá? Legal, legal. Então, a constelação, ela é uma técnica que está a serviço de mostrar para a gente o que a gente não está percebendo de forma consciente e que trava a minha vida e que bloqueia a minha vida de fluir como eu gostaria. Então, exemplo, eu faço planos, eu idealizo, eu faço lá meu business plan, eu já sei o que eu quero fazer da vida e, de repente, chega na hora H, eu travo. Eu não consigo. Porque lá, exemplo, tá? Lá atrás, para minha família, não foi possível fluir financeiramente. Lá atrás, para minha família, veio a base de muita dor, de muita luta. Quem sou eu para ficar bem nessa vida, entende? Entendi. Então, a gente tem esses padrões subconscientes que fazem com que a gente não flua, porque a gente está ali numa menção à nossa família, numa menção que eu quero dizer, fazendo honra à nossa família, ok? Aí, voltando na sua pergunta, tá, e se meu pai foi um assassino, Que horror. um abusador, É. eu tenho que amar esse pai? Eu tenho que ficar do lado desse pai? Eu tenho que colocar essa pessoa na minha casa? Não. A constelação, em hipótese alguma, pede que você vá até uma pessoa que vai te colocar em risco. Mas aqui, ó, na alma, no coração, você precisa reconhecer que esse pai é abusador, às vezes alcoólatra, às vezes drogado, é o único pai possível. É o melhor porque é o único, não existe outra hipótese. Não tem Mesmo como você ter fazendo um outro tudo pai. Isso, difícil, hein? É que não tem como você ter outro pai, você na concorda? verdade, você só tá vivo por causa desse pai. Por causa desse pai. Perfeito, né? Nádia. Gente, que loucura! Exatamente. Só existe ele. Então a gente tem que aprender a ser grato, pai. Você é bandido, você bate em mim, mas eu te agradeço porque Meu você me Deus, deu a você quer vida. saber uma... Gente, tem que ser muito forte. Você quer saber uma frase boa para se liberar disso? Ah. É olhar para o seu pai e falar: pai, querido pai, eu reconheço o seu destino difícil e com muita honra e respeito eu deixo esse destino com você. Meu Deus. E eu sigo só com o meu destino. E aí eu posso seguir adiante. E aí eu posso seguir liberada desse destino dele.
se eu der conta de eu deixar com ele mesmo. Agora, se eu quiser fazer a filha salvadora, que briga com ele, que dá bronca, que vai lá e tenta tirar ele do vício, e tenta tirar ele da droga, você vai seguir com ele ali. Putz. Porque a sua vida também não vai fluir, né? vai fluir. Porque você fica Gente, virada que para louco. trás, olhando Tô pro seu adorando pai. isso, é muito Então, louco, mas, gente. eu- muito legal. É Eu uma queria delícia. entrar- Por isso que eu fiz essa transição de carreira, gente. Meu Quando eu conheci esse Deus. trabalho, eu falei, não posso mais largar isso. Gente, estou largando a minha carreira de A partir de apresentadora. hoje não Olha, existe mais o Mulher Pode recomendo. Tudo, que a Nádia vai querer fazer Nádia, constipação. vamos para Goiânia, que aliás é uma cidade maravilhosa. Ah, eu Preciso- conheço, recomendo na realmente Coffee. maravilhosa. Recomendo, vai preciso. pro Nacoff, que é, gente, Que é uma show. delícia. Olha isso, Não, sabe o que eu ela tô gosta? Não é- ela não é toda arrepia, é muita holística, energia. ela gosta Sim, dessas muita coisas. energia. A Nádia adora essas coisas aí. É, né? gosto muito. Nossa, mas vai além, né? Vai Isso além. daí vai além. Agora, você imagina. Só eu tô perguntando, você não vai perguntar? Eu tô ouvindo, eu tô aprendendo, pode continuar. Então tá bom. Gente, ela fala que eu sou tagarela, mas você viu, né? falar. Você São não para três de falar. tagarelas, esse é o problema. Gente do 3 céu. virginianas, Não, vou 3 ficar quieta. tagarelas, 3 Vou mulheres ficar quieta podem agora. tudo. 3 mulheres podem tudo, adorei. 3 mulheres podem tudo. Eu, você e Uma ela. mulher pode tudo. 2 mulheres podem tudo. 3 mulheres podem muito mais. Adorei. Não, mas voltando ao foco. É, vamos lá. E o foco vem do pai, tá? O foco vem do pai? Olha isso. Por exemplo, a pessoa que sabe que veio, sei lá, foi criada pela mãe e sabe que o pai era um estuprador. Nossa, que pesado. Gente do Pesado, céu. Como que é pesadíssimo. isso? Aceita esse pai no coração. Meu Deus. Difícil. Difícil. De novo, o destino dele é o destino dele, o seu é o seu. Você não precisa ser Ele. Se você é um homem, Sei lá. né? Um homem estuprador. Você pode Sim. deixar esse destino só com seu pai. Meu Deus. É difícil, gente. Eu não, em hipótese alguma é fácil, tá? Mas pensem que a cada, por exemplo, se eu vou lá e faço uma constelação para uma questão dessa, Ah. eu vou dar um passo do tamanho que eu consigo aqui dentro. Ok? Eu levei muitos anos para dar conta das minhas histórias com os meus pais. Eu também, meus pais são queridíssimos, amados, mas é claro que eu também Todo tive mundo um- tem a sua história, né? Ah, tem. Todo mundo mundo julga. tem, lógico. Todo mundo julga. E, assim, por exemplo, a pessoa te procura para fazer a constelação. Vamos continuar nesse assunto. Tá. Aí você faz o que com ela? Como que é a constelação, assim? Ai, ótimo. Como você é a vai pegar constelação? umas estrelas no céu? Tô brincando, tô brincando. Então, gente, constelação não tem estrela, não tem mapa astral, não tem Jura? astrologia, não tem então, nada. você não pergunta o signo, nada? Não, Não, rola isso? Cris, não Olha, tem nada a ver. Gente. Então, ó, constelação familiar, ela é essa técnica, né, que eu falei que está a serviço de mostrar de onde vêm os nossos emaranhados e trazer luz ao problema para que eu, de forma consciente, fale, ok, pai estuprador, agora você fica aí e eu sigo a minha vida, ok? Quando a pessoa me procura, ela tem 2 formas de fazer uma constelação, tá? Ou ela vai fazer em grupo, com várias pessoas, ou ela vai fazer individual, presencial ou online. E aí, no individual, eu vou usar bonequinhos, os Playmobils. Cada constelador usa um tipo de boneco, tá? Eu gosto dos Playmobils, eles vêm lá da Alemanha também, eles já devem vir constelados, né? Então, vem tudo ótimo. Aí, para vocês entenderem o que eu estou falando, funciona assim. Você vai me falar qual é a sua questão. Então, Tá. você vai falar hipótese, tá? Eu tenho um problema com a minha mãe, por exemplo. Eu e a minha mãe é muito difícil da gente fluir. Posso te levantar uma questão? Pode. Eu tenho um problema com relacionamento. Eu acho que eu não vou casar nessa vida. Pronto. Então, Já tô levantando. A Nádia em rede abrindo a vida nacional. agora, gente. quem na Tudo. sua família não pode ser casada? Quem na sua família não pode ser feliz num relacionamento? Babado o negócio. Babado. Quem meu na filho, sua que- família, por exemplo, ficou lá para trás? Uma ex-noiva do seu pai? Um ex-noivo da sua mãe? Entende? Com calma você vai procurar aí dentro, tá? Pronto, agora eu vou voltar embora pensando nisso aí, hein? Exatamente. Ah, entendi. Então, a pessoa me procura e eu vou perguntar para ela, qual a sua questão? O que te trouxe aqui hoje? E aí você vai falar isso. Olha, nossa, acabei de pensar, a gente podia fazer uma constelação ao vivo. Uma hora a gente Jura? faz. Dá Ah, eu pra já fazer quero, ó. isso? Pode usar esse aqui como bonequinho. Mentira. É, a Vamos gente fazer? pode, a gente Não, pode. que eu preciso- A gente marca com os bonequinhos. Gente, eu preciso desbloquear isso na minha vida. A gente consegue fazer, mas aí tem que ter Consegue? os bonequinhos? Sim, eu trago os bonequinhos. Produção, tem algum bonequinho aí? Tem, Cícero. Não posso usar os meninos ali? Gente, não pode usar os meninos?
Pode, a gente põe eles aqui. Não, mas vamos fazer, a gente combina de fazer. Tá. E aí, o que acontece? Eu vou perguntar para a pessoa qual é a questão. E eu vou fazer, diferente de um processo de terapia convencional, né, em consultório, individual, que a pessoa vai se abrir profundamente e se expor bastante, né, porque esse é o trabalho, esse é um dos objetivos. No bom sentido se expor, tá, gente? Eu vou perguntar para a pessoa algumas perguntas chaves, algumas perguntas pontuais, para eu ir de encontro ao tema, ao tema profundo, ao trauma. Onde é que isso aí aconteceu? Nosso trabalho é chegar lá no trauma mais profundo e trazer à tona. E aí, à medida que eu tiver em relação a essa questão, que eu não tiver mais perguntas para te fazer, eu vou pedir para você escolher entre os representantes da sala ou entre os bonequinhos, alguém para representar, por exemplo, você. Depois alguém para representar a sua mãe, alguém para representar seus relacionamentos passados, alguém para representar esse seu trauma, que não consigo me relacionar. E à medida que a gente coloca essas pessoas no que a gente chama de campo, é um campo de informações, e aí que vem esse aspecto que todo mundo acha que tem a ver com cunho religioso, esotérico, no sentido da astrologia, de mapa e tal. Não, a gente está submetido à fenomenologia, que o Bert Hellinger não se ateve a explicar isso. Ele se ateve a estudar as relações humanas, tá? E aí, quando eu coloco essas pessoas, aí que vem a parte que todo mundo ama e fica de queixo caído. Quando eu coloco essas pessoas no campo, a pessoa que nunca te viu na vida passa a sentir emoções, percepções, sensações e vontade de se movimentar no campo, ou seja, nesse espaço, tais quais a sua mãe tem, por exemplo. Gente, mas mesmo quando a mãe já morreu, dá pra fazer? Mesmo quando a mãe já morreu. Tô passada. Gente, esse trabalho é de uma profundidade. Vão assistir. A gente vai querer fazer. Não, vamos assistir. Lógico. Já vamos fazer depois, assim, no programa? A gente pode fazer. Nossa, a gente pode fazer com os bonecos. Ó, deixa eu só falar para todos vocês. Você atende... Eu atendo na Lapa, é isso? Na Lapa, na Rua Clélia. Para quem quiser, pra né? Quem quiser, eu faço presencial. Os grupos às quartas à noite e aos sábados pela manhã. Quartas à noite e sábado pela manhã, legal. Exato. Eventualmente eu faço no domingo, tá? Mas o que eu realmente faço é os sábados pela manhã. Antes dela falar, gente, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador? Vamos, com certeza. Ó, gente, a gente precisa comentar do nosso patrocinador oficial, Nossa Casa, lá do Plaza Shopping Carapicuíba. Uma loja incrível de decoração, sabe? Eu adoro uma decoraçãozinha em casa. Você também gosta? Ai, que mulher Você que gosta? não. Que mulher que não, né? Que mulher que não. Gente, às vezes a gente nem tá precisando, mas a gente adora mudar. Nem que seja um vasinho, né? Sim. Um abajur, né? Uma planta. Para fazer bem pro nosso ego. E renova a energia, né? Renova a energia, renova, isso. Eu sou super a favor de estar sempre renovando. E a Nossa Casa, gente, tem cada coisa incrível, vocês precisam conhecer. Fica lá no Plaza Shopping Carapicuíba, no piso G1. É uma loja incrível, tem uma variedade, assim, demais. Produtos, sabe aqueles mimos, coisinha assim, sabe? Aqueles coisinha que faz toda a diferença no ambiente? E para presente também, adoro. né? Para presente, para você presentear. Nossa, é maravilhoso. Então, Nossa Casa, o Cícero deve estar passando aí as imagens, né? É sensacional. No Plaza Shopping Carapicuíba, vale muito a pena, galera de Osasco e região, conhecer. E se você quiser tomar um café, aonde você vai? Ai, gente, vamos falar do Café Cartola, né? Lógico. Café Cartola, o melhor. Com certeza. O melhor café de toda a região, eu de posso toda a dizer. região, aquele cafezinho fresquinho, quentinho. Ai, quem não gosta? Você gosta de um cafezinho? Eu vou falar que na minha sala tem café, eu não faço um atendimento sem café. É então, maravilhoso. Todo mundo que vai na minha sala toma um cafezinho. Nossa, gente, o cafezinho é tudo de bom. Maravilhoso. Não, e à tarde, eu falo que eu sou a louca do café da tarde, porque eu amo um café da tarde, gente. Se eu estiver em casa, eu sou do tipo que eu monto a mesa, sabe? Olha lá a nossa ancestralidade. Quem fazia isso? Minha mãe. A minha avó, gente, na casa da minha avó. Que é verdade. Não passava uma tarde sem ela ir até a padaria da esquina, trazer o pão fresquinho, café e leite. Ai, gente, eu tô Não sentindo tem, o cheirinho daquele não é? pãozinho. Ai, Pãozinho de delícia. queijo, era café muito cartola. bom. Ai, adoro. Era Gente muito do céu. bom. Muito bom, né? Olha se tivesse café cartola, né? Do lado da minha Nossa. tia. Da minha Olha, avó. tá vendo? Gente, ser olha ótimo. só. Agora, voltando, Pois né? é, vamos a lá. constelação que tá... gente, esse papo tá demais. Eu acho, né, que inclusive é pouco tempo. É pouco tempo. Porque eu quero, agora eu tô curiosíssima. Eu também. Eu já Quero queria perguntar saber um monte dos de coisa. bonequinhos. Vem cá, mas os bonequinhos se mexem, coisa assim? Não tem nada a ver. Quem mexe...
todo mundo acha que o bonequinho mexe. Não, na Não, verdade virou é como você que chama? mexe o bonequinho. Exorcismo Não, aqui porque eu fiquei agora. pensando, por que tem os bonequinhos? É você, né? porque Tipo, quando eu coloco, por exemplo, um bonequinho representando sua mãe e um É. outro bonequinho representando seu pai, Tá. e eu coloco você aqui, e eu pergunto pra você, como é que você se sente ali? Aí você fala, não, tô muito perto dele, isso me incomoda. Jura? Ah, que E tem aí, gente que fala isso? E aí acontece na sua vida isso. Por exemplo, esse pai perpetrador, esse pai abusador, você fala, eu preciso ficar mais distante. Nossa, que triste, né? Ou você quer salvar demais esse pai. Aí você vai lá, ó, e se Pega enfia na no mão. meio. Não, se enfia no meio mesmo, né? Entre pai e mãe. Você se enfia no meio dos dois ali, entendeu? Então, esse é um padrão. Olha isso. Nossa, me veio uma pergunta agora. Criança pode constelar? Tem alguma idade específica? Normalmente, Nossa, adorei, a criança gente, adorei. não constela. Quem constela são os pais sobre uma questão que tem a criança. Mas dependendo da idade, né? Os adolescentes, daí pra frente, ok, a gente já constela, sim. É. Qual a idade, mas eu mais ou menos? Eu vou te falar. Uns 14? Não tem uma idade exata, mas de 12, 13 para frente, ok. Mas a questão é o quanto essa criança dá conta de olhar para uma questão dela, o quanto e acho que o mais importante, o quanto essa questão é dela e não dos pais, entende? Porque na maioria das vezes a questão é dos pais. E a criança está só a serviço de algo maior. O que a gente quer dizer quando diz que alguém está a serviço de algo maior? Existe uma consciência familiar, não sei se a gente tem tempo aqui, 15 minutos. Existe uma consciência familiar que ela zela para que todo mundo no sistema familiar pertença. Essa é a primeira ordem do amor. Existem 3 ordens do amor que o Bert Hellinger identificou. Pertencimento, todo mundo tem o dever, o direito de pertencer numa família. Ninguém pode ser excluído, ainda que seja o abusador. Depois tem a hierarquia. Acho super importante a gente falar disso. Tá? Isso é Depois legal. tem a hierarquia. Então, se eu sou a terceira filha de uma família de 4 filhos, eu tenho que o meu lugar de força, onde eu fluo, é como terceira. Você é a filha mais velha. Eu sou o meu irmão é mais velho, depois vem Ah, o outro sim. mais velho, depois eu e a caçula. Se eu quero tomar o lugar do primeiro irmão, eu ponho em desequilíbrio, não só a minha vida, como a deles. Não, e eu falo isso aí, quando tem 3 filhos, o segundo tadinho, não parece que sofre, que é o do meio, tipo, parece que, né? O primeiro é o mais velho, é o tipo, né, ó, eu que mando de tudo, né? Olha, eu vou te falar, a Sabrina Sato é a do meio, né? Se deu super bem. Isso é verdade, gente? Porque, Ai, gente, eu sabe, sou a última. Mas é o padrão. Eu sou a só- mais velha, Eu sou a só é o caçula. padrão, É. dos padrões, enfim, uma das dinâmicas que tem. O filho caçula é aquela coisa É, fofinha, a que todo fofinha, mundo põe isso. atenção. É, todo mundo a cuida, aquela coisa. E naturalmente esse filho mais velho recebe demais. Ele recebe mais de todos da família. Ele recebe do pai, depois da mãe, depois dos irmãos, se tiver, e aí chega nela. Então, via de regra, esse filho o caçulo, mais novinho, é o que cuida dos pais, porque ele recebeu bastante. Ah. Isso é uma visão sistêmica, um olhar sistêmico da nossa família, ok? Eu falei da Sabrina Sato, a Sabrina Sato é a do meio. Sim. Então, o pequeno ali, se eu não estiver falando besteira, vocês checam isso, mas se eu não me engano é isso, ela é a do meio. Tá. O pequenininho teve, o pequeno teve muita atenção e a primeira era o máximo da criação, que tirava boas notas, né? E sobrou ela ali no meio. Qual foi o movimento que ela fez, que ela foi em busca do sucesso? Ela driblou os outros. Ela deixou com eles o destino deles, ela deixou com os pais o destino dos pais e virou para frente e falou: tá tudo certo, gente. Eu vou olhar para o meu. Porque quando a gente olha para esse nosso lugar de força, eu sou só a filha do meio, tá tudo bem. Eu não quero salvar meu pai e minha mãe. Eu deixo as pendengas de pai e mãe com eles. Ó como fica para trás. E eu vou aqui em busca do meu podcast novo, de criar minha família, Sim. de ganhar, de fazer o meu dinheiro, de me estabelecer num relacionamento. Agora, às vezes, quem está casadinha lá com o pai, não pode casar com o outro, porque já tem alguém no lugar. Fica para você pensar, tá? Isso é uma das dinâmicas que a mulher faz. Olha Esse pai é isso. tão maravilhoso, é tão incrível que fica difícil colocar alguém no lugar. Gente, nós Pior vamos que é. encerrar esse podcast porque eu preciso conversar com ela em particular. Agora vai ter uma constelação familiar aqui da Nádia, mas, gente, eu fiquei super afim também. Você Nossa, vai ter que voltar não, aqui. não, vocês ela vai não. ter que voltar, ela vai ter que Vocês voltar. não têm noção. Muito Só de legal. você estar falando. Eu tô Show. quieta aqui agora. Não, eu tô vendo que a Nádia tá muito porque quieta. eu tô criando. Travou, né? A cabeça Não. dela tá indo além.
Assim, tá rolando Eu tô uma entendendo constelação aqui no estúdio. Tô entendendo muitas coisas, entendeu? Então, isso que você tá falando. É porque eu moro com meu pai. E como é que você vai pôr um outro Tchau, homem? gente. Como é que você vai pôr um outro homem nessa vida se já tem um ocupando o espaço? Com todo respeito ao seu pai, tá? Gente, eu Nem vou conheço ele. divulgar o meu pai nas redes sociais pra ele arrumar uma namorada. Olha, deixa eu só concluir. Então, ó, isso é super importante as pessoas saberem. Isso que você está falando é muito legal. Porque só de ter contato, todo mundo precisa constelar? Não. Só de... É claro que às vezes a situação está tão enraizada que uma constelação pode ser liberadora para a pessoa. Mas nem todo mundo precisa constelar. Talvez você tomando consciência do que eu te falei agora, você fale, ah, tá, ok. Entendi. Vou separar do meu pai. Paizinho, cuida aí da sua vida. Gente, eu te ia perguntar amo. mais uma coisa, mas o nosso tempo tá esgotado. nossa, Ai, já? Olha, gente, que pena. Então eu volto para falar do ela- do último relacionamento, equilíbrio. isso. Eu volto para falar dos 3 bem bonitinho, para ela as tem que pessoas voltar. entenderem. Pessoal, tá? ó, O então último é o equilíbrio das trocas, tá? Equilíbrio Do dar das e do trocas. receber. eu quero fundamental. receber aqui no chat, eu quero que vocês assistam esse podcast, quero que vocês compartilhem com todos os contatos de vocês. Pega esse link aí desse canal no YouTube, compartilha e escreve aqui, ó, tá? Se vocês querem que ela volte ou não. Show. Vai lá, vamos Ai, lá. manda lá, Vai gente. ser muito sucesso. A gente quer, né? Ah, com Eu vou certeza. querer Ai, fazer gente, isso daí. vamos continuar Adorei. falando de pensamento Achei. sistêmico, de Vamos. constelação familiar, porque isso ajuda muito as pessoas a ficarem mais leves na Achei vida, sensacional. a ficarem mais em paz e atingirem seus objetivos, a terem a prosperidade não só financeira, prosperidade de saúde, Sim. de amor, de relacionamento, se relacionar melhor com o filho, com o marido, com os pares no trabalho. O pensamento sistêmico, a constelação familiar, ela tem ela pode ajudar a trazer essa leveza pra gente, sabe? Nossa, adorei, E é gente, muito legal. incrível. Deixa um incrível. recado para todo mundo, Deixa- então. isso, um recado e as redes dela também. Deixa um recado. Vamos honrar os nossos pais. Do Adorei. jeitinho que eles são. Adorei, E do jeitinho gente. que foi possível. Ok? Show. Isso é fundamental. Ok, E as suas nossa, redes amei. pra... Adorei. E as redes para o O pessoal meu te seguir? Instagram é o @silmarameira _ mentoria sistêmica. Show. Nossa, adorei receber Ai, você Cris, aqui, obrigada, né? Foi obrigada, demais, como a de gente falou. verdade. Vai ter que voltar, porque foi Vai. incrível. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, queridas, pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente pode até falar desse nome maravilhoso Show. e que pode incluir muita coisa nisso aí. Muito Adorei. bacana. Muito obrigada. Gente, obrigada. Beijo a todos vocês, ó. Não deixem de compartilhar, curtir muito, comentar. E é isso. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado. Mulher pode tudo. Oferecimento: Café Cartola. Nossa casa. Itatripas. Vinícola Góis. Tech Prints. Hoje eu quero falar para vocês da nossa casa do Plaza Shopping Carapicuíba,
E olha que loja incrível. Vem cá. Nossa casa do Plaza Shopping Carapicuíba. Vem conhecer, fica aqui no piso G1. A loja incrível, super ampla, com muitas opções para você.